Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, Deus, nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador, pela importante e linda mensagem, palavra que vamos receber, que tem gerado vida em nossa vida, que tem dado sabor para a nossa vida, que tem trazido consolo, sabedoria, ânimo. Só o Teu Evangelho, Senhor, tem restaurado, tem reconstruído, tem renovado dentro de nós os valores espirituais, que por causa do sistema religioso, em anos antes, a gente havia perdido, Senhor. Mas graças a Tua palavra, Senhor, aqui estamos, gratos por Tua presença e reconhecedores que Tu és soberano, Senhor, e vive dentro de nós, em um nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Estamos no caminho certo, em um nome de Jesus. E o tema de hoje tem por título, na sua segunda parte, esperar é um grande desafio. Hoje nós vamos refletir nesse assunto, uma vez mais, na sua segunda parte. Esperar é um grande desafio. Parte 2. E é como nós aprendemos na parte 1. Não é algo feito, pronto. A gente tem que aprender a possuir em o nome do Senhor Jesus. E ter que esperar sem ver, você tem que ter muita determinação. Tem que há muita paciência em você, há muita confiança, muita esperança em Deus. Não é todo mundo que suporta esperar de Deus as coisas. Você deve conhecer pessoas que já estão desiludidas, que não acreditam mais em nada e que não tem mais paciência para esperar em Deus as coisas. Mas bem-aventurados somos nós que aqui estamos. Amém? Mas não é todo mundo que tem determinação para esperar de Deus as coisas. Nós estamos em um corpo de carne e que por causa dele tem dias que a gente não tem ânimo para falar com Deus. Porque não é fácil viver sobre a terra. Não é verdade? Então tem dia que a gente não sente vontade de orar. A gente não sente vontade de ouvir a mensagem, a gente não sente vontade de conversar com Deus, mas se você não está com vontade, você que está me ouvindo aí do outro lado, pastor, às vezes eu acordo, eu não sinto vontade de falar com Deus. Vá falar com Deus, abençoado. Fale com Deus, lute contra o desânimo da sua carne, porque a sua fala com Deus é muito importante. Mesmo que a sua carne não queira. Eu sei que tem dia que a gente está desanimado. Porque, olha, não é fácil, repito, viver dentro desse planeta Terra. Viver sobre esse lugar. Não é fácil. Então tem dia que a gente não quer, mas lute contra isso. Fale com o seu Deus, com o seu Criador, porque é muito importante, e eu provo isso com Bíblia para você. Em Jeremias, você tem essa resposta, capítulo 33, verso 3, coloca aqui no telão, por favor, olha só, como é importante você falar com Deus. Invoca-me e te responderei. Está vendo? A carne milita, coloca desânimo, você acorda sem vontade, mas lute contra esse desânimo, porque quando você fala com Deus, Ele diz, eu te responderei. Está vendo como é importante o meu falar com Deus? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você está pedindo uma coisa e vai vir muito mais além do que você está pedindo ou pensando. É isso. Em o nome de Jesus. Tem coisas, meu filho,
que você não está nem pedindo, nem passando pela sua cabeça, mas eu vou te presentear a tua vida em nome de Jesus. Eu vou te dar. Mas é necessário que a gente lute, porque a carne milita, como diz lá em Gálatas capítulo 5, verso 16 por diante. Ela luta com desânimo. E nós temos que ser perseverantes em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus quer que você fale com Ele. Escrito está. Deus quer que você fale com Ele, mesmo que a sua carne não esteja com vontade. A Bíblia diz, e a gente aprendeu isso na parte 1, se há esperança para uma árvore cortada, que já passou por muitas coisas, como a gente passa por muitas coisas, a Bíblia diz, se há esperança para uma árvore que já perdeu seus frutos, suas folhas, seus galhos, que teve o seu tronco cortado, e mesmo assim voltou a nascer, há esperança também para nós, que o poder de Deus pode reconstruir, pode trazer existência aquilo que precisamos para a nossa vida, amém? Porque um coração incrédulo não conquista nada, um coração incrédulo não é feliz, um coração incrédulo não tem saúde, não possui paz, só possui paz aqueles que buscam no Senhor, amém? Se há incredulidade, meu irmão, você não conquista nada, você não sai da depressão, você não sai do desânimo, da tristeza, dessa negatividade que se encontra, talvez, a sua vida. E eu recebo você possuindo, tendo uma viva esperança, sabe? Independente das circunstâncias, uma viva esperança. Um alguém que sobre a terra crê contra a esperança. Disseram para você que não tem jeito e você mesmo assim, eu recebo que Deus é por mim. E eu vou sair dessa enfermidade, mas não tem como. Olha como está o seu estado. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Quando eu olho para o meu corpo, eu vejo essa situação, mas pelos olhos da fé eu já estou salvo, livrado e curado, o meu corpo em saúde perfeita em nome de Jesus. É assim que nós vivemos sobre a terra. Uma viva esperança. Amém? E quando você vive uma viva esperança, o seu corpo anda saudável, você não adoece. Olha o que diz Provérbios 15, 13. Provérbios 15, 13. Se você é uma pessoa que anda em comunhão com Deus, com a palavra de Deus, a doença não tem força sobre você, abençoado. Ela pode até passar, mas ela não fica. Por causa que a sua comunhão é tamanha, é grande, que você reina em vida. Olha o que diz Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o quê? O rosto. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Veja que nesse verso, são duas coisas que acontecem com o ser humano. Que o ser humano sente. Eu recebo prevalecendo em você a alegria. Agora vamos para Provérbios 17, 22. 17, 22, olha só. O coração alegre é o bom remédio, mas o espírito abatido faz secar o quê? Os ossos, está vendo? Então a pessoa que está sempre se alimentando, está sempre buscando, está sempre perseverando, ela tem saúde no seu viver, em todos os sentidos. O espírito abatido faz secar os ossos, significa você perder a esperança. É você andar sobre a terra sem confiança em Deus, sem força para prosseguir. Mesmo assim, a gente tem que lutar, amém? Contra o desânimo que vem, porque estamos em um corpo de carne. Tem momento que a gente não quer congregar, não quer ouvir mensagem, como eu falei, não quer semear, não quer orar. Nós temos que pensar o seguinte: quem é que pode nos restaurar? Quem é que pode me dar ânimo para eu sair da tristeza? Quem é que pode me curar da doença? Quem é que pode abrir portas? Quem é que pode me consolar diante de uma perda? Só Deus pode fazer. Então, por isso que nós temos que perseverar. E eu recebo você tendo fé para perseverar, para continuar. Amém? O Salmo 18, verso 30, diz que a palavra de Deus é confiável. Amém? É confiável. Olha só, Salmo 18, verso 30.
Salmo 18, verso 30. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Então tem que haver um esforço, tem que haver uma busca, um fazer da nossa parte. Amém? Servir a Deus não é uma coisa parada, não é uma coisa morta, não é uma coisa que eu tenho que depender do outro. Se o outro for, eu vou. Se o outro gostar, eu passo a gostar. Se o outro falar que quer, eu quero. Não, é independente. Somos nós, cada um, que temos que reconhecer a importância de Deus em nossa vida. O valor que Ele representa é individual. Eu tenho que reconhecer a importância e o valor que Deus representa para mim. Você também tem que fazer a sua parte. Amém? E assim, essa palavra se cumpre na sua vida. Agora, uma outra leitura muito importante está em Isaías, capítulo 40, verso 31. Isaías 40, 31. Vejamos aqui no telão também, para remir o tempo, olha só. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Medite bastante nesse início, reflita. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Graças a Deus. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Ele renova as nossas forças. Não pense que é só eu e você que espera no Senhor. Olhe para mim. Outras pessoas também tiveram que esperar em Deus. Antes de nós, diz a Bíblia. Esperar, às vezes dói, porque a gente ora e a gente quer a resposta de forma imediata. E eu espero que seja sempre assim, para mim e para você. Mas nem sempre é assim. Então esperar às vezes dói. Mas quem é que nos faz esperar? Deus é que nos faz esperar. Então, você que me ouve aí do outro lado, é Deus que está te fazendo esperar. Não é uma outra força. Não é uma outra pessoa. É Deus que nos faz esperar. Quem foi que fez José esperar? Deus. Deixar de ser escravo e passar a ser governador. Foi Deus. Como também na vida de quem? De Abraão. Quem foi que fez Abraão esperar a promessa? Deus. Moisés. Os profetas. O apóstolo Paulo. Jeremias. Isaías. O Senhor Jesus. Eliseu. Jó. Quem fez Jó esperar? Deus. Então, Elias. Daqui a pouco nós vamos ler uma passagem muito importante acerca de Elias. Quem fez Elias esperar quando ele orou para chover? E naquele momento, nas suas primeiras orações, nada aconteceu. Quem permitiu que ele esperasse? Deus. Se é Deus, fique tranquilo. É Deus que está te fazendo esperar, não é um outro ser, não é uma outra força, é o teu Senhor. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, verso 11. Vamos começar por aqui para chegar em Elias, em nome de Jesus. Se é Deus que me faz esperar, então está tudo bem. É como se diz, eu estou em casa, logo, logo, essa nuvem escura vai passar, essa caravana vai passar, essa dificuldade vai passar, essa doença vai passar, esse desemprego vai passar. Se eu estou esperando, quem está me fazendo esperar é Deus. Ele está exercitando a minha perseverança, a minha fé nele. Tudo está no controle de Deus, é Ele que está me fazendo esperar. Não pense como pensa o religioso. É o diabo que está atrapalhando, é o diabo que está impedindo de eu alcançar. Não, essa sua espera é permissão de quem? De Deus. E até quando eu vou esperar? Não sei, departamento de quem? De Deus. Mas se é Deus, fica tranquilo, você está em casa, Papai Deus está cuidando de você. Olha só, e no final, é como nos filmes, e foram felizes para sempre.
Olha só, se não é verdade o que eu estou dizendo. Começando aqui pela leitura de Tiago 5 é o capítulo. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia para que a gente venha ler juntos. Se eu estou esperando, eu espero muitas coisas aqui em Deus. E eu estava pensando, meditando muito sobre isso. Se eu estou esperando, quem está me fazendo esperar? É Deus. Então, eu vou reinar em vida. Eu estou em casa. É Ele que está me fazendo esperar. Não é nenhuma outra força que está atrapalhando, está impedindo. Não, é Deus no controle. Então, se Ele está no controle, eu vou reinar em vida. Eu estou conduzido por Deus. Então, não tem que ficar desesperado, angustiado, reclamando, murmurando. É Ele em tudo. 5:11. Eis que temos por felizes os que perseveram o quê? Firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Jó teve que esperar, e quem fez Jó esperar? Deus. E o final, foram felizes para sempre. Está vendo, abençoado? Se você está esperando, quem está te fazendo esperar é Deus. Então fica tranquilo, que no final vai dar tudo certo. A porta que está fechada vai se abrir, aquilo que está complicado vai se descomplicar, aquele dinheiro que está retido ali logo, logo vai ser liberado em nome de Jesus, porque quem é que está me fazendo esperar para que eu tenha confiança, exercício de fé, perseverança, amor, adentrar aqui alegre, não se resolveu, mas mesmo assim Deus é maravilhoso. Quem é que está permitindo tudo isso? Deus. Deus quer ver nesse coração firmeza, como que você vai reagir diante de uma tempestade, diante de uma nuvem cinzenta, diante daquilo que você não espera. Deus quer ver a tua atitude, abençoado. E eu recebo que seja de firmeza, que seja de confiança e de muita paciência. Agora vamos aqui em Tiago, capítulo 5, verso 17. Olha só, muito importante isso aqui, ó. 5:17. Elias era homem semelhante o quê? A nós. Eu vou ler e depois volto para o início, porque aqui tem uma compreensão muito importante. Elias era homem semelhante a nós, corpo de carne, né? Sujeito aos mesmos sentimentos. E orou. Vai pensando aí. Será que ele sentiu desânimo? Sim. E orou. Será que ele teve medo? Teve. E orou. Será que ele ficou preocupado em alguns momentos da vida dele? Muito. E orou. Porque aqui diz que ele esteve sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você. A gente não sente essas coisas? Vamos meditar. Como todo ser humano estamos sujeitos a momentos difíceis. A tristeza. Será que Elias teve um momento de tristeza? Muitos. Depressão? Muitas vezes. Ele pediu até a morte. Diz lá o primeiro livro dos reis: Senhor, acaba logo comigo, me mata logo. Porque ele estava sofrendo perseguição. Ele desejou, ele pediu a morte. Queria sumir. Mas Deus viu o sofrimento de Elias como vê o seu. E enviou o seu anjo para ajudá-lo. E eu recebo que seja assim comigo e com você. Teve um momento na vida de Elias que ele desejou a morte. Aí Deus enviou o anjo para cuidar dele, para ajudar ele. E até para levar comida. E para falar para ele, olha, a tua jornada é sobremodo longa, grande. Tem muita coisa ainda para eu executar através da sua vida. Vai dar certo, eu vou te livrar dessa situação. E livrou. Mas quem fez ele esperar? Deus. Deus está no controle de tudo. Amém, abençoado? Olha só, seguindo aqui, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E de uma outra feita, orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. E a gente vai realizar essa leitura daqui a pouquinho.
Quem é Deus para você? Eu quero que você que está aqui pense, você que está aí do outro lado. Quem é Deus? É uma figura no quadro, no seu pensar? É uma figura no quadro, com o coração para fora? Será que Deus é isso? Com a barba branca, com a mão estendida para cima, assim, ó, de olho azul ou verde? Será que Deus é essa figura para você? Pensa aí. Meu amado, Deus é espírito. Deus não é homem para que minta. Ao contrário do ser humano, Deus cumpre tudo o que promete. Ele não mente. Por isso que eu declaro você tendo uma viva esperança. Uma viva esperança. Quem é Deus para você, abençoado? Você está desanimado? Então Deus é uma figura num quadro. Porque se Deus para você é o Criador dos céus e da terra, eu recebo você perseverante, crendo que tudo isso vai passar. Essa situação que você está enfrentando é o nome do Senhor Jesus. Porque Ele diz no livro de Números 23:19, coloca aqui no telão, esse é o meu Deus, ó. Olha só, declaro sendo o seu também. Números 23:19, olha só. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Diga graças a Deus. Esse é o meu Deus. Não é aquele com as mãos para cima, num quadro, com o coração para fora. É o Deus Espírito e verdade. Então, tudo que nós estamos lendo até agora, Ele é fiel para cumprir. Amém? Detalhe, isso é uma das coisas que a gente aprendeu também na parte 1. Não deixe que palavras ruins entrem no seu coração. Pessoas que chegam para você e que dizem da seguinte maneira: você não é nada. Você nunca vai conseguir ser alguém na vida. Você nunca vai conquistar nada porque você é um fracassado. Cadê isso? Cadê aquilo que eu não estou vendo? Até hoje você não casou, até hoje você não teve filho. Cadê o emprego? Não estou vendo emprego, não estou vendo a construção da sua casa, não estou vendo a sua casa, não estou vendo isso e nem mais aquilo. Não deixe que palavras ruins entrem no seu coração. Se você vai tomando isso para você e outras palavras mais, você passa a viver sem esperança, sem vida. Você anda triste, talvez é o seu caso, você que me ouve aí do outro lado. Você anda deprimido, você não gosta de você, porque pessoas falaram para você assim: até hoje eu não vi nada acontecer na sua... Até hoje você não casou, até hoje você não teve filho, e por causa disso você anda deprimido. Você, abençoada de Deus, você anda deprimida, triste. Você começa a se sentir a pior pessoa do mundo. Tudo isso por causa do quê? De palavras. Você tem um Deus maravilhoso dentro de você. Se levante em nome do Senhor Jesus dessa depressão, dessa tristeza, desse desânimo, por causa de uma palavra que foi lançada. É como aprendemos na parte 1. A palavra tem poder para a morte e para a vida. Então, é muito importante, como diz Paulo aos Efésios, se revista da armadura de quem? De Deus. Fecha a porta do teu coração, abençoado, diante das palavras ruins em nome de Jesus. Tira a tristeza de dentro de você, o pensamento ruim a seu respeito. É a gente que permite que as pessoas nos façam o quê? Mal. É a gente que permite que as pessoas nos façam mal com as suas palavras, com as suas ideias, com o seu julgamento. Se revista da armadura de Deus, ou seja, da palavra do teu Criador, do teu Senhor. Agora vamos ao primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 41, falando aqui acerca de Elias e a sua oração. E assim diz o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, meus irmãos, a partir do verso 41. Olha só a importância desse início aqui. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruídos de abundante o quê? Chuva. Subiu Acabe a comer e a beber,
Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: nada há. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 o quê? Vezes. Olha para mim. Às vezes você ora por uma coisa e você quer o resultado o quê? Imediato. Isso é com todo mundo. Não adianta você dizer que não é, porque é. Quando a gente ora, a gente quer o resultado de forma imediata. E eu espero que seja. Em nome do Senhor Jesus, para mim e para você. Mas nem sempre é assim, porque a gente está vendo que não foi assim. A gente quer. Principalmente quando você está com uma complicação no seu dia, uma coisa que você não recebeu, uma coisa que você foi fazer, não deu certo, e você não. Meu Deus do céu. Você quer uma solução imediata, uma resposta imediata. Mas nem sempre é assim. Aí o que é que você tem que fazer? Largar Deus, parar de congregar e nunca mais ler a Bíblia. Amém? Amém? Não, você tem que ser perseverante. Isso é para ver quem está dormindo. Presta atenção, hein, abençoado? Então eu espero que você persevere, porque é o que Deus está ensinando. A moral da história que nós vamos prosseguir lendo aqui é a seguinte: estava precisando de chover em Israel. E às vezes, em nossa oração, a gente não vê nenhuma nuvem. Mas não deixe isso desanimar você, ou colocar dúvida no seu coração com relação ao poder de Deus. Continue orando, prossiga. Às vezes na primeira oração a gente não vê nada, mas depois a gente começa a ver. Quando Elias orou, em um outro episódio, para descer fogo do céu, veio na hora, de forma imediata. Tem coisa que a gente pede para Deus e você, nossa, já aconteceu. Não é assim? Já fui livrado, graças a Deus, obrigado, Senhor. Olha, quando eu estava chegando no trabalho, já tive a resposta, já estava tudo certo. E eu estava pedindo a Deus no caminho. E você, quando chegou lá, olha, fulano, eu não sei o que aconteceu aqui, se resolveu aquilo que você estava falando para mim pelo WhatsApp. Antes de você chegar, e você, louvado seja Deus, olha, eu estava pedindo a Deus no caminho. Não é assim que às vezes acontece? Você sai de casa e você já vai pedindo, chamando a existência. Antes de você chegar, alguém te avisa, ou quando você chega no local, olha, já está resolvido. Então, você teve uma resposta imediata. Não é verdade? Com Elias isso também aconteceu, mas nem sempre foi assim. Mas isso não é motivo para você desistir ou você desanimar. Amém? Eu recebo você sempre vendo um sinal daquilo que você deseja. Sempre vendo. Mas se não acontecer, continue porque você vai ver. Olha só, uma vez mais o verso 43. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse, não há nada, Elias. Então lhe disse Elias, volte assim por 7 vezes, ou seja, constância. Não é que você tem que orar 7 vezes para ter uma coisa, ou perseverar 7 vezes. Não é corrente. Está mostrando que você tem que sempre perseverar. Amém? A 7ª vez disse, eis que se levantou do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Olha só, dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande o quê? Chuva até aqui. Então veja, ele orou, na primeira oração ele não viu nada, e às vezes isso acontece com a gente, você ora aqui, pastor, ainda não se resolveu. E o que é que você deve fazer? Vou prosseguir, perseverando, vou continuar chamando a existência, porque vai chegar um momento, porque quem está me fazendo esperar quem? É Deus. Uma hora eu vou tomar posse. Eu estou com a minha vida conduzida em triunfo. Deus está no leme desse barco. Deus está na minha vida. Eu não estou só nessa vida em nome de Jesus. Então, eu recebo que você veja um sinal da sua oração. Amém? E recebo que seja hoje. Recebo que seja essa semana. Que seja esse mês, em nome de Jesus. Então vamos estar de pé e chamar a existência por esse sinal. A existência diz que você deseja na sua vida, em nome de Jesus.
Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Fale nesse momento, da onde quer que você esteja, meu irmão, me ouvindo, fale com o seu Criador, com o seu Deus. Ele entende você. Ele viu o sofrimento de Elias e enviou anjos para ajudá-lo. Creia e receba você também, que Deus vai enviar anjos para te ajudar, para te servir nas suas necessidades. Esse Deus conhece a sua dor. Ele é o único que compreende o que está no fundo do seu coração. Ele é o único que compreende o que você passa, o que você enfrenta, em nome do Senhor Jesus. Então fale com Ele nesse momento. Fale para Ele do que você precisa. Eu recebo você tendo um sinal daquilo que você deseja se realizando em nome do Senhor Jesus. Ele espera de nós firmeza, como aprendemos, perseverança, há muita paciência, a confiança no teu Criador abençoado. Fale para Ele do que você está precisando. Se você está precisando do amor desse Deus, fale. Deus, eu estou precisando do teu amor, estou precisando do teu consolo, da tua paz. Fale para Ele. Se você está precisando de saúde no seu corpo, fale para Ele: Senhor, eu recebo o teu poder de cura em minha vida, o teu poder de cura ativado em meu corpo. Eu estou precisando de saúde em minha vida. Se a sua necessidade é outra, é no teu casamento, é na vida do seu filho, é nas suas finanças, peça ao teu Pai. Oh, meu Pai Deus, meu Pai querido, às vezes é tão difícil viver sobre a terra. Me ajude. Isso, realize a sua oração de forma sincera, honesta, verdadeira. Abra o seu coração para o seu Deus. Oh, meu Pai, me ajude, pois tem sido muito difícil para mim, tem sido muito complicado, e eu só tenho a Ti, Senhor. Eu só tenho a Ti. A minha confiança está só em Ti, só no Senhor. Não está em homens, não está nos seus objetos ungidos, não está em correntes, não está em campanhas. Está em Ti, ó meu Criador, Criador e Pai do meu espírito. A minha esperança está em Ti, meu Senhor. Então, é assim que devemos viver sobre a terra, tendo olhos, como Josafá falou. Essa luta eu não posso vencer com as minhas forças, mas os meus olhos estão postos no Senhor, que é por mim. Assim eu declaro você também. Faça a sua oração. Coloque diante do seu Deus as suas necessidades. Eu recebo você sendo suprido, sendo consolado, curado, confortado. Deus te dando sabedoria, te capacitando, em nome de Jesus. Não estamos aqui, meu Deus, para passar o tempo. Estamos aqui para viver uma comunhão, uma aliança, aliança da Tua graça. Eu não estou aqui, meu Deus, porque eu não tinha nada para fazer, então eu vou na igreja hoje. Não. É porque é uma honra te servir, Senhor. É uma honra te adorar. É uma honra estar diante do altar da Tua graça, meu Deus. Porque só eu sei a importância e o valor, o quanto o Senhor representa para a minha vida.
porque eu sei o que o Senhor tem feito e creio no muito que o Senhor ainda fará. E por eu crer, por eu confiar, eu coloco diante de Ti as minhas necessidades, porque só eu sei o que o Senhor pode fazer, porque eu tenho visto com esses olhos o que o Senhor já realizou. Eu não confio em outros deuses, criado por mãos dos homens. Eu creio no Senhor, Deus, Espírito e verdade. Eu sei o valor que o Senhor representa para mim, a importância da Tua presença na minha vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Há muitas pessoas, meu Deus, que estão descrentes. Eu recebo você saindo dessa descrença, meu irmão. Porque quem decepcionou você não foi o Deus Criador dos céus e da terra, foi o homem religioso, com a sua doutrina, com as suas campanhas, com os seus objetos. Foi você que confiou no homem. E foi ele que decepcionou você. E não a palavra de Deus, o Deus vivo. Então recebo você retomando as suas honras devidas diante do seu Deus. Voltando a acreditar, voltando a confiar, voltando a congregar. Em nome de Jesus. Recebo, Senhor. Muitos que estão me ouvindo, retomando a sua fé, retomando o seu congregar, a sua vida de oração. O adorador, levante-se, filho de Deus, volte a ser adorador. Aquele filho abençoado que sempre cantou para o seu Deus, que sempre esteve em contato com outros irmãos, em comunhão, congregando em nome de Jesus. Que assim seja, que assim seja. Obrigado, Deus, pela glória de hoje, pela palavra de hoje. Que o Senhor nunca deixa faltar e que sempre alimenta o nosso espírito. Muito obrigado, Deus. Recebo hoje sendo o melhor dia das nossas vidas e de quem está me ouvindo. Uma semana abençoada, um mês abençoado a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas bem fortes. Um dia abençoado a todos e até a próxima reunião em nome de Jesus. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.